Gente, primeiro, muito obrigado a quem acabou de assistir o jogo da seleção, não, eu ia falar da Copa do Mundo aí, o México ganhou de 2-0 para quem não está assistindo o jogo. Esse é um webinar, o meu primeiro webinar como hosting aqui, eu vou tentar trazer esse assunto que é tão importante para a gente, né, os desafios de adequação à nova regulamentação da SUSEP, muito ligados aí às cooperativas e às proteções veiculares, proteções mutualistas. Depois o pessoal vai até, Genice, o Jorge me corrigem aí se eu estiver errado, por favor. Para mim, é sempre bacana vir aprender aqui um pouquinho mais com vocês. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Marcelo Kopczynski, eu tenho 30 anos de atuação aí no mercado segurador. Hoje eu estou, né, vice-presidente de soluções para seguros da Autoinsp, mas já tive aí dentro das seguradoras por bastante tempo, já fui responsável por departamento jurídico, por questões estratégicas, sempre muito ligado à gestão de sinistros. Mas hoje a gente vai trazer aqui dois convidados nossos da Autoinsp, que eu estou bem interessado em conhecer e também conhecer as ideias deles, para a gente falar desse assunto tão bacana aí, que, enfim, vamos ver como é que isso vai rolar. Primeiro a Janice. Janice, por favor, queria que você se apresentasse para o público. Boa noite, meu nome é Janice. Então, eu venho do mercado regulado, né? Já atuo há mais de 20 anos, iniciei minha carreira, meu primeiro emprego em cooperativa de crédito e vivenciei o que hoje as multas estão passando também lá na cooperativa de crédito. O que só fortaleceu, né? Hoje a gente vê como as cooperativas se fortaleceram, se consolidaram no mercado, e eu penso que vai acontecer a mesma coisa com as multas, é só uma questão de tempo, né? Também tenho formação pelo IBGC em governança, né? Hoje a minha especialidade é governança, tenho SUSEP, né? Sou formada como corretora de seguros, apesar de não atuar, né? Mas tenho formação com SUSEP plena, participo do núcleo de corretores aqui, da diretoria do núcleo de corretores, da onde eu moro, aqui em Criciúma, que eu vejo que é muito importante esses núcleos, esses sistemas, para fortalecer. Acredito que também as multas vão estar criando os seus, né? Hoje, curso pós-graduação também em governança, gestão de riscos, e, paralelamente, pela INS, que é a Escola Nacional de Seguros, também gestão de riscos focada ao mutualismo. Não posso deixar de fazer meu jabá, também sou escritora, né? Então tenho alguns livros da área que podem ser encontrados no meu Instagram, né? O primeiro sobre governança corporativa na prática. Por que eu resolvi escrever esse livro? Porque os livros de governança, eles são muito técnicos e pouco acessíveis, né? São livros caros, que não... Peraí que meu gato está tentando invadir aqui a live. Sai, gato! Então, eu quis trazer uma linguagem mais acessível, para que todos possam entender, para quem está iniciando, quem faz parte, porque todo mundo faz parte, né? Direta ou indiretamente, todo mundo faz parte da governança. Depois escrevi um livro também sobre o MDA, que acredito que é um formato que vai estar muito latente agora nessa mudança do mercado, e um que está saindo do forno, acredito que até semana que vem, que o título um pouco polêmico, do Causa Ordem, que trata especialmente desse momento da Lei Complementar 213 e as suas resoluções. Muito legal, Janice. Obrigado pela participação. Vamos conversar, vamos bater um papo aqui hoje sobre vários assuntos relacionados aí à regulamentação. Eu quero aprender um pouquinho com você também. Jorge, você é o nosso outro convidado. Por favor, se apresente aí para o nosso público. Então, boa tarde, boa noite já, né? Sempre quando fica nesse horário, fica um pouco na dúvida, né? Misto ali. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite aí da Autoinsp, né? Pela oportunidade de estar colaborando aí, estar debatendo um pouquinho, né? A respeito desse tema aí que está sendo tão polêmico, vamos dizer assim, em alguns casos, né? Então, é sempre bom a gente ter a oportunidade de estar colaborando, esclarecendo algumas dúvidas, né? Falando um pouquinho, né, da minha trajetória profissional aí, eu atuo, né,
com área administrativa aí há mais de 30 anos, comecei a trabalhar bem cedo, né? E sou graduado em administração, tenho especialização em projetos, processos, marketing, né? E já atuei também alguns anos aí na área de sinistros, com as associações também já trabalhei, associações de proteção veicular, já trabalhei também com gestão de corretoras de seguro, né? Além de outras áreas onde eu já também atuei, né? Em cargos de liderança aí. E, né, hoje estou gerente geral da FABSul, né? E muitos aí, eu acredito, já me conheçam aí, a gente já convive aí diariamente, né? Já trocamos ideias e tudo mais. Mas é sempre importante aí a gente estar tendo um tempo aí exclusivo para a gente discutir, debater esses assuntos. Inclusive, né, queria também aproveitar já e reforçar o convite ali, quem for afiliado da FABSul que estiver participando aí, participar da nossa próxima assembleia, que vai se realizar agora na próxima terça-feira, dia 16, às 18 horas, lá na City em Tubarão. Então, estão todos convidados a estar participando aí. A gente vai ter um assunto bem interessante, que tem total alinhamento com o que a gente vai conversar aqui hoje, que é sobre a administradora aí dos afiliados da FABSul. Então, esperamos todos lá. Legal, Jorge. Obrigado. Obrigado novamente para quem está participando. Gente, só reforçando, o chat aí está aberto. Se vocês quiserem fazer comentários, manda aqui, a gente vai responder até o final da live, durante a nossa conversa. Não posso deixar de agradecer também tem o pessoal do background aqui, né, gente? O Alan. O Alan é o nosso... quem coloca, quem faz toda a mágica acontecer aqui, o Alan Furtado, é o nosso cara aqui do... salvei, é ele mesmo. É o cara que faz tudo isso acontecer, então não poderia deixar de agradecer ele também. Obrigado, Alan, e vamos nessa, vamos ajudar a gente aí nesse webinar hoje aqui. Gente, entrando já no assunto, eu vejo que a gente vive um momento histórico nesse mercado de proteções veiculares, né? A regulamentação vem de uma forma... Eu vivi bastante dentro das seguradoras um momento onde eu percebia, pelo menos do meu ponto de vista, que as proteções existiam, elas têm um papel importantíssimo no mercado de seguros. Eu vou tratar agora seguros de forma geral, né? Sendo generalista aqui, e eu via que, de alguma forma, a gente precisava trazer à tona, né, aquilo que parecia que estava um pouco encoberto. Então, eu vejo a regulamentação como algo histórico e, mais ao mesmo tempo, como a gente trouxe aqui no nosso para o debate, né, vai ser um momento de mudança e de desafios, né? Então, Janice, Jorge, vamos deixar a Janice começar primeiro, Jorge. Como você vê que essa regulamentação, o que a regulamentação representa para o setor, né? E por que você acha que demorou tanto tempo também para que a gente viesse e pudesse tirar aí desse... Eu vou dizer obscuro aqui, porque ficava naquela coisa, pode, não pode, é permitido, não é permitido. A gente via a SUSEP agindo aí em algumas associações. Como é que você vê isso, Janice? Então, eu vejo que a regulamentação ela vai trazer muita maturidade para o setor, né? Isso, sem dúvida, credibilidade também só vai trazer benefícios. Claro que é um momento desafiador, né? De uma mudança radical, vamos dizer assim, né? Porque hoje, como é que funciona o mercado, pelo que eu vejo, né? Cada associação, ela tinha suas regras, sua maneira de atuar, então não existia regras claras para todos, né? Não existia algumas associações atuavam muito bem, né, com seus controles, seus riscos, administrando, mas nem todas da mesma forma, né? E a demora, né, que, como tu citou ali, talvez aconteceu porque até por falta de conhecimento também, né, da SUSEP, que não entendia muito esse mercado, e eu penso que ela foi, as multas elas foram se espalhando aos poucos, né? Não foi uma coisa que foi criada e bem estruturada já, né? Então, talvez por isso demorou um certo tempo para acontecer efetivamente a regulamentação. Jorge, você
você vê que você atuou bastante tempo aí nesse mercado. Você sente que a regulamentação vai trazer, como vai melhorar esse mercado? O que você vê em linhas gerais, assim? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu penso, né, que isso vai, de fato, aí trazer muitos ganhos aí, principalmente para os associados, no que tange o nível de satisfação, né, e segurança, né? Porque o que acontece? Hoje, as associações, elas trabalham muito guiados, né, guiadas, né, melhor falando, pelo regimento interno, né? Cada associação vai lá, estabelece seu regimento interno, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, as associações vão meio que customizando seu regimento interno. Então, aconteceu uma situação aqui de um sinistro, isso é interessante para mim, não é? Eu vou lá e faço uma customização do meu regimento para que quando acontecer de novo eu já esteja blindado daquilo. E aí, o que vai acontecendo? Cada associação vai gerando uma identidade, vamos dizer assim, distinta da outra. Claro, isso é muito bom, às vezes, que vai gerando diferenciação e vai tendo, vai instigando essa competitividade, né? Por outro lado, pensando, né, no associado, não sei até que ponto isso também é bom, porque o que a regulamentação está trazendo, basicamente, é trazer essa segurança, né? Até em conversas aí com os próprios diretores da SUSEP, que a gente teve via FABSU, o próprio superintendente, ele sempre falou, né, o Otaviano, né, que a maior preocupação da SUSEP com esse movimento é preservar e segurar, né, assegurar os direitos, né, dos associados, né? Então, o que eu penso assim, né? Que à medida que a gente vai avançando em relação à lei e à regulamentação, a gente vai criando ali uma espécie de espinha dorsal para que seja comum para todos, né? E que seja preservado aí, né, os direitos dos associados no primeiro momento, né? Mas de repente isso vai tirar algumas associações, algumas pessoas da zona de conforto. Sim, vai tirar, mas é um processo necessário até para o próprio setor ser cada vez mais reconhecido, né? E também para que as associações se desenvolvam, né? É importante também você ter regras, né? Eu gosto muito de fazer analogias, talvez aqui durante esse nosso bate-papo aqui vão surgir várias analogias, né? É a mesma coisa que um filho com a relação com os pais, né? Os pais vão trazer algumas diretrizes, algumas regras, o filho às vezes nem se vai gostar, né? Mas meu pai é chato, minha mãe é chata, né? E tal. É o papel da SUSEP hoje, por exemplo, né? Trazer essas diretrizes e tal. Mas a SUSEP está cheia de coisinha aqui que tem que... Vai fazer parte? É o papel da SUSEP, né? Exato. Isso no futuro, depois que passa, que você se acostuma com aquelas regras, você se adequa, você começa a perceber valor naquilo, né? Ainda bem que o meu pai me ensinou bem, ainda bem que a minha mãe falou que era para eu cuidar disso, cuidar daquilo. Então, eu penso que, né, fazendo uma analogia, é mais ou menos nessa linha. E tem mais uma coisa que eu penso também que vai agregar bastante, que são as interpretações, né? Porque eu mesmo, como gestor de sinistros, em algum momento, sofria muito isso, né? Porque, às vezes, o consumidor ali, o associado, ele gerava uma interpretação, ele imaginava que ele tinha um benefício A, B ou C, ou uma situação e tal, e nem sempre era aquilo que ele imaginava. O mercado de proteção veicular é um mercado que ele deu a oportunidade para muitas pessoas assegurarem os seus bens, porque não tinha acesso, eles não tinham até então acesso a fazer um contrato seguro. E a proteção veicular trouxe esse benefício, trouxe essa oportunidade. Então, tem muitas pessoas que nunca passaram por essa experiência e, quando passam, eles interpretam da sua maneira como que funciona, né? Então, se a gente começar a ter um ambiente e um mercado regulado, com previsibilidade, né, com transparência, facilita muito, né? Tanto a vida do associado quanto da própria associação e dos profissionais que atuam, né, nesse mercado. Legal, Jorge. Bacana. Você trouxe um ponto bastante importante aqui que está me fazendo pensar. Bom, para quem não sabe, gente, minha formação é direito. Eu fui superintendente jurídico de uma seguradora por muitos anos, falando um pouquinho de Código de Defesa do Consumidor, né? Para o mercado segurador, nunca teve dúvida da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Havia muitas associações no passado
e que se discutia não a aplicação do CDC, mas a aplicação pura ali do Código Civil em relação ao associado. Isso, você acha que algumas ou muitas, enfim, associações vão agora tomar algum choque de realidade quando vierem e perceberem que a aplicação do CDC é praticamente obrigatória nessa situação, né? Porque a gente já está vendo uma exploração de atividade financeira, propriamente dito, né? Em relação ao consumidor, tem o CDC que vai trazer vários benefícios. Quando a gente começa a falar aqui de cláusulas abusivas, enfim, como você mencionou lá no começo, né? Eu tenho o meu estatuto. O estatuto hoje ele vai ser, com certeza, validado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu não posso escolher aquilo, basicamente, o que eu cubro e o que eu não cubro. Eu tenho que seguir ali um determinado rito, procedimento, determinadas regras para efetivamente gerar e garantir as obrigações mínimas ali de um contrato, eu vou chamar de seguro de novo, generalizando. Você vê que as associações vão ter algum impacto, algum baque assim, ou não, isso já estava acontecendo nesses últimos tempos agora? Olha, eu acredito que, de forma geral, as associações irão passar por esse desafio aí, né, tranquilamente, porque a grande maioria, pelo menos que eu tenho conhecimento, que a gente convive, já estão bem estruturadas e possuem já um departamento jurídico bem constituído, né? É muito mais uma questão cultural, né, eu percebo assim, de conscientização, informação, do que propriamente uma dificuldade maior do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista técnico, eu acredito que isso não será um problema. Agora, é legal a gente também abordar esse assunto, porque lá, 3 anos atrás, quando a gente começou o projeto da FABSul, quando a gente foi desenvolver o planejamento estratégico da FABSul, a gente começou a mapear ali quais eram as necessidades, né, os desejos ali das associações, e a gente identificou que elas tinham uma dor muito latente, que era a credibilidade no mercado, né? E, né, eram taxadas como seguro pirata, né, marginais, por aí vai. Sabor seguro. Oi? Sabor seguro. Boa, Janice. Então, a gente de imediato já estabeleceu, né, que o propósito da FABSul seria gerar credibilidade e valorização, né, para o segmento, né, para as nossas afiliadas. E eu acredito que a gente vem cumprindo muito com o nosso propósito, né, na FABSul, né, o tanto que a gente avançou, se a gente for pegar uma linha do tempo aí, né, de 3 anos para cá, né, estamos falando atualmente que temos já uma lei constituída, sancionada, um processo de regulamentação. Até hoje, inclusive, a gente compartilhou um vídeo ali do Dr. Luciano falando um pouco sobre esse processo jurídico, né? Então, acredito que a FABSul também vem cumprindo aí com aquilo que está proposta, vamos dizer assim, a entregar, né? Fala, Janice, desculpa. Complementando aqui, Jorge, né? Aproveitando ali que o Marcelo também da área jurídica, a hierarquia das leis, né? Não tem, lembrando que a lei 213 ela é uma lei complementar, então ela não pode ser superior, né? Muito menos o regulamento interno, infringindo outras, né? Então tem que seguir toda essa regra. E assim, Jorge, claro, a FABSul hoje já uma referência, né? As associações que estão vinculadas a ela estão sendo bem orientadas, estão tendo um desenvolvimento bem consistente, mas não é a realidade de muitas, né? Então, eu penso que hoje, certamente, muitas vão ter muita dificuldade, sim, em aderir esses controles, essas regras que vão até da própria confecção do regimento, né? Eu acredito que isso sim vai ser um momento bem desafiador especialmente para as menores e que não têm tanto apoio de informação, assim. Legal. Aliás, um ponto bastante importante, né? A gente fala de credibilidade, um ponto que as seguradoras sempre mencionam de diferenciação e que para mim me parece realmente um grande desafio agora para as associações é com relação às reservas técnicas. Isso é uma dor, não é uma dor, né? Mas é algo que dentro das seguradoras é tratado com muito cuidado, né? Porque a reserva técnica ela é dioturnamente avaliada e revisada pela SUSEP. É algo que representa efetivamente a solidez financeira
né, não só o capital, mas as provisões que ela tem para pagar os sinistros, enfim, que representa a solidez financeira das seguradoras. E a norma da SUSEP já trouxe, inclusive, claramente que vai ser necessário a criação, exatamente, a criação das provisões, das reservas. Se a gente fosse separar aqui, falando de sinistros, né, que foi a área que eu mais atuei, são dois tipos de reservas que são muito importantes, que é a provisão de sinistros a liquidar, na norma eles chamaram de provisão de eventos a liquidar, exato, né? E a PEONA, que similar à da seguradora, é o IBNR, que são os sinistros ocorridos, mas não avisados. Esse último, inclusive, o IBNR, é um cálculo que necessariamente precisa ser feito seguido de nota técnica atuarial, exatamente, por um atuário, seguido de nota técnica atuarial, e que precisa dar garantia de que os sinistros, e aqui pode parecer loucura para quem não é do mercado, mas é exatamente assim, os sinistros que sequer ocorreram, mas já, na verdade, os sinistros que já foram que não foram avisados, mas já ocorreram, também tem uma provisão. Existe uma métrica, enfim, um processo para se calcular isso. A questão da provisão e das reservas técnicas, vocês acham que, é algo que os consumidores podem enxergar, e aí, obviamente, estando regulamentado e revisado pela SUSEP, como algo que dê garantia para eles de que efetivamente um sinistro vai ser pago, porque eu tenho capital e dinheiro para isso, e 2, né? E aí, óbvio, estou falando do lado do consumidor final, que para isso nem é tão claro isso às vezes para ele, mas ele sabendo que isso existe, né, pode dar mais uma visão melhor desse mercado. E 2, qual que será a dificuldade agora das associações, as administradoras, como a Janice colocou, né, que vamos surgir aí, de criar esse processo de provisionamento de reservas aí diante do mercado regulado? Tá, eu vou pegar a palavra, tá, Jorge? Depois tu me complementa. Era para você mesmo, Janice. O Jorge é depois. Então, em relação às reservas técnicas, elas são essenciais, né? Nem faria sentido se passar por um processo de regulamentação se não tivesse as reservas técnicas, né? Porque que sustentabilidade teria, né, se não tiver as reservas? Eu penso no papel dos atuários, eles são imprescindíveis para essa operação, né? Então, hoje, a gente sabe que a maioria das associações não tem cálculos atuários, eles usam tabelas, né? Então, os cálculos atuariais, eu digo que o papel do atuário dentro desse processo de regulamentação é um dos principais papéis, né? Então, eu penso que a provisão, da onde que vai se tirar essas reservas, né? Então, só reforçando que quem vai estar sendo, a SUSEP vai estar fiscalizando, vamos dizer assim, as administradoras, né? Até constitucionalmente ela não pode fiscalizar as associações, né? Então, ela fiscaliza as administradoras. E eu digo que, vamos dizer assim, popularmente, as administradoras vão ser basicamente a SUSEP das associações, né? Então, elas que vão estar balizando, até porque o risco vai estar todo nela, né? Então, as reservas vão ser imprescindíveis, e a preocupação da SUSEP, tanto no mercado regulado, como agora, trazendo as multas para esse mercado, é a liquidação dos sinistros, né? Porque é para isso que existe o seguro ou a proteção, né? Então, isso é inevitável que se tenha que constituir reservas. Quanto ao impacto no consumidor, né, final, no cliente associado, né, quem está lá comprando, é claro que isso vai ter que ter... vai ter que ser explicado, né? Talvez não se tinha muito essa prática, às vezes da forma que era vendido era muito porque era baratinho, aquela coisa toda, né? Então, isso vai ter que se explicar, vai ter que vender efetivamente, né, a proteção. E, é um pouco mais caro agora, mas é muito mais seguro, né? Então, eu acredito que o consumidor, ele não vai ter essa dificuldade, né? Porque até não vai ter um aumento exorbitante, né, que vai impedi-lo de fazer, mas a segurança que vem com a regulamentação, eu digo que é imensurável, né? Então, o papel da administradora é administrar, né, todas essas reservas, né, inclusive, né, não só isso, mas
e também e desenvolvendo cultura nas associações, né? E eu digo que esse limbo aí que tem agora de 2 anos, que parece muito tempo, é muito pouco, né? Para que as associações elas estejam se preparando, conhecendo seus dados, seus números, estruturando suas operações para que elas possam ser aceitas pelas administradoras, porque certamente as administradoras elas vão analisar, né, para aceitar as associações, elas vão ter que fazer uma baliza, porque elas não vão colocar um risco ruim para dentro da carteira delas, né? Elas não vão estar. Então, isso eu acho que vai ser imprescindível que as associações, nesse período, elas se estruturem. Jorge, como é que você vê isso daí? Então, eu penso que a Janice foi muito assertiva nas suas colocações ali, né? É bem isso que eu acredito também que vai acontecer, né? Nós vamos ter um cenário, eu até tenho dito aí, esses dias eu dei uma declaração aí, depois eu fiquei pensando, pô, será que o pessoal me interpretou, né, de forma equivocada ali? Mas vamos lá. Esses dias a gente teve uma reunião, né, com a SUSEP, e eu saí de lá com uma sensação assim, o pessoal está fazendo um certo terrorismo em relação a esse tema, que agora as associações vão acabar, porque a SUSEP fez uma lei que, né, foi sancionada uma lei que acaba com as associações e está aquele pavor no mercado, né, no segmento. Só que, assim, a sensação que eu saí de lá foi de que, na verdade, hoje a gente vai ter agora um novo entrante, né, que vai participar desse processo, que são as administradoras, e as administradoras, né, não vão, vamos dizer assim, intervir ali no processo das associações diretamente falando. Agora, como a Janice falou de forma acertada, né, ela não vai interferir diretamente. Agora, indiretamente, ela vai começar a solicitar e fazer, né, algumas exigências, né, para coletar principalmente dados, né? Isso aí vai ser essencial, né? O próprio Marcelo, né, e a Janice, ambos já estão no mercado regulado, tem conhecimento disso, que isso é uma prática, né? E vamos até mais longe, né? Vamos além. Hoje, os dados aí, em qualquer segmento, eles são essenciais e imprescindíveis, né? No que tange questões financeiras até questões de marketing, né? Ou questões comerciais, né? Então, isso, independente de uma normativa ou de uma lei, hoje a organização que não trabalha bem os seus dados, né? E que não tem essa preocupação, já está ficando para trás, né? Independente de qualquer exigência, né? Agora, eu venho fazendo uma analogia recente aí, eu brinquei que ia fazer algumas analogias aqui, eu até não gostaria que me interpretasse de uma forma também equivocada, mas eu estou fazendo uma analogia muito parecida com aquela questão assim, ó. Você, por exemplo, a gente até tem conhecimento aí de outros, né, em países, né, mais desenvolvidos, ou até mesmo aqui no Brasil, em alguns estados ou cidades mais desenvolvidas, que vamos lá, até para você recolher o lixo, vamos dizer assim, o morador precisa ter um cuidado de que forma que ele vai organizar o seu lixo, né, para o caminhão passar e retirar, né? Então, assim, as associações, fazendo um paralelo, uma analogia, as administradoras, melhor falando, vão trabalhar mais ou menos nessa linha. E em algum momento elas vão passar para coletar esses dados, né? E esses dados precisam estar de forma organizada, né? Separados e aqueles dados da forma como foram orientados. Se o caminhão passar para recolher e não tiver da forma correta, né, vai ter advertência, né, vai ter vários tipos de situações, né, e em algum momento pode até acontecer do caminhão não querer nem recolher. Me desculpa, mas eu não vou mais recolher porque tu não está separando da forma que eu preciso que tu separe para eu levar para frente, para dar, né, no final corretamente. Então, assim, mas esse lixo, se não recolher, vai começar a causar mau cheiro. É mais ou menos nessa mesma linha. Se os dados não forem recolhidos da forma correta e você não organizar eles para entregar, vai gerar problemas para você também, né? Então, assim, quando a gente faz esse paralelo de que as administradoras vão cumprir com esse papel pelas associações, é fato, mas também é fato que as associações vão precisar se adequar a esse processo da administradora, né? Então, quando a Janice fala que as associações precisam ter um cuidado muito grande, não tão somente com seus dados, mas também
com boas práticas de mercado, como governança, compliance, né, e tudo mais, é mais ou menos nesse sentido, né, de você se organizar, porque você vai estar se interrelacionando com entes que vão exigir mais de você. Se você não está preparado para esse momento, você precisa ir se preparando, ou se você não se sente preparado também para se organizar, vá buscar profissionais, né, no mercado que têm esse conhecimento, né, que possa estar trazendo para você essa condição. Porque senão vai chegar uma hora que o seu lixo vai ficar para trás e aí daqui a pouco, né, usando uma analogia, né, ou você vai ter que vender a casa ou vai ter que morar num hotel que nem você não vai ter essa preocupação com o lixo, né, o próprio tem essa preocupação para você e por aí vai. Legal. Jorge, Marcelo, só Por complementando, favor, por favor. não só que eu digo que a lei ela traz o quê? Ela traz as regras, né? Ela diz agora tem que ser assim e tal, mas o que realmente faz mudar é a cultura. Né? Então, não é ali um papel que vai fazer com que uma varinha de condão tudo mude. Né? Então, esse período de adaptação é de arrumar a casa, de tirar o lixo, de colocar, de organizar seus dados. Eu digo que hoje qualquer empresa que não conheça seus dados, tu trabalha às cegas, né? Tu não sabe nem se tu está sendo, se o teu negócio é viável. Né? Então, eu digo que conhecer dados é essencial para qualquer. Eu digo até para a tua própria família, né? Tua casa, tu administra tua casa, tu precisa conhecer teus números, teus dados, tua despesa, tua receita, né? O que precisa consertar, o que não, né? Então, fazendo analogia, como o Jorge gosta, né? É bem assim, né? E eu vejo que precisa também desmistificar esse papel da governança, do compliance, da transparência, os pilares, né, da governança, que são o que vai nortear o mercado, né? E a partir do momento que isso se desmistificar e as pessoas começarem a entender o papel da governança, ele só traz benefícios. Só traz benefício. Uma empresa com uma boa governança, eu digo que em todas as empresas elas têm governança. Elas têm, ou se elas não têm, elas têm uma má governança. Mas a boa governança, né, ela é um trabalho que envolve a empresa inteira, ela é uma engrenagem. E a partir do momento que isso passa a ser linkado à cultura da empresa, tudo flui melhor para todas as partes envolvidas. Legal. Gente, ó, tem uma pergunta aqui deixa eu só subir aqui, do Renato Pascoal. Obrigado aí, Renato Pascoal, pela participação, que ele fala que vai ter uma depuração no segmento, mas é o preço da regulamentação. Pelo que eu entendi aqui que ele colocou, pode ser que a gente tenha algumas associações que não queiram ou não consigam se adaptar, ou se associar, eu vou dizer que associar a uma administradora, vou usar a palavra contratar, que eu acho que é mais adequado. Né? É contratar. Exato. Contratar uma administradora para fazer esse papel, seja porque ela não tem minimamente, como o Jorge mencionou, os dados delas, porque, vamos lá, se a administradora ela é a responsável do risco, ela vai precificar esse risco, se a associação não tem o dado minimamente adequado para que se faça uma análise daquilo, ela basicamente vai contratar uma administradora, mas ela não vai conseguir ter um preço, e aí eu vou usar o preço final ali para o cliente adequado, e ela pode acabar ficando efetivamente fora desse mercado. E provavelmente ela nem consiga contratar, né, a administradora, porque a administradora ela não vai absorver esse risco, né, sem dados, não vai pegar às cegas. Né? Isso não tem muito o que fazer. Quanto ao funilamento do mercado, isso, sem dúvida, né? Não adianta a gente ser muito otimista, né? Eu digo que a gente tem que ser realista, né? Então, certamente isso vai acontecer, né? Vai ter fusões, incorporações, algumas realmente não vão conseguir sobreviver, mas faz parte do mercado. Eu concordo muito também com a Janice, porque faz parte do mercado e do próprio processo, né? Porque o que acontece? A gente tem, hoje a gente escuta muito, né? Mas aí, olha só, isso vai gerar um custo, eu tenho que repassar esse custo para o meu associado. Então, não podemos esquecer que esse custo vai ser para todos, não vai ser para uma associação só, né?
Então, que nem a Janice falou agora há pouco ali, mas daí, de repente, vai ter que repassar, vai ter que conscientizar, vai sim, mas isso não vai ser uma associação só que vai ter que fazer isso, né? São todas. Então, o próprio associado, ele vai entender isso, esse movimento do mercado, né? Ele, de repente, vai, não, olha só, a associação X está me cobrando mais caro aqui. Eu vou correr para Y. Mas chega na Y, mas também está mais caro. Opa, peraí, é o mercado, né? Então... pode ser aqui, interpretando, pode ser que... Eu tô tentando entender aqui por que as associações nasceram, né? Porque ela tinha um preço mais acessível, o cuidado aqui também, e também porque tinha certos veículos ou certas pessoas à margem do mercado segurador, seja porque qual for a razão que as seguradoras não aceitavam aquele. Então, isso que acabou, de fato, criando, né, esse mercado, só existe porque tem gente que precisa dele. Sim, então, certamente. efetivamente, por isso que ele existe, né? É econômico, isso não é jurídico, tem a ver com economia e não com questões legais. Então, a gente tem que também ter um certo cuidado na hora de criar esse arcabouço de aceitação de risco, entender também que é um mercado um pouco diferente do que das seguradoras. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele vai conseguir brigar, né, com pessoas que antes não viam bem a associação e que estavam na seguradora. Então, ao mesmo tempo que ele pode ganhar mais mercado. Isso, exato. Vai lá, Janice, vai lá. Então, talvez o que vai ser necessário nesse momento é entender bem a diferença, né, do que é a PPM e o que é seguro, né, porque uma é rateio, a outra é prêmio. Então, são formatos diferentes. A partir do momento que o consumidor entender, né, os benefícios de um e de outro, isso vai ficando... Os seus públicos vão se adequando. A questão ali que foi citado, porque elas eram mais baratas, né? Sim, elas também não tinham tributos, elas não tinham estrutura, né? Era feito de, vamos dizer assim, né? Que permitia que elas fossem mais baratas. Mas a que preço, né? Vamos dizer assim. Quantas pessoas foram lesadas, né? Claro que aqui eu não estou julgando nenhuma, né? Claro que a gente sabe que tem associações muito sérias, mas também tem muitas que lesaram muitas pessoas, né? Então, isso é público, né? Todo mundo sabe, e isso até que gerou essa regulamentação, que agora talvez não fique tão barato, mas seja muito mais seguro. Então, eu penso que o consumidor ele vai ter que optar agora pelo formato que ele quer contratar, não mais pela insegurança, né? Legal. O que eu ia falar ali é assim, o que acontece? Nós também temos que ter um certo cuidado quando a gente fala no sentido de que as associações se resumem a preço baixo, né? Porque a gente já tem conhecimento aí que tem muitas associações que estão praticando valores aí no mercado aí, preços, melhor falando, no mercado, às vezes até mais, né, superiores aos valores de muitas seguradoras. E os associados estão ainda assim preferindo trabalhar, né, com as associações, porque às vezes tem um atendimento humanizado. Já tem vínculo, né? Confiança é a palavra aqui, confiança. Vem desse vínculo, dessa confiança, às vezes, do ciclo social ali, né, dos vínculos sociais, né, e também a própria humanização do próprio atendimento, porque a gente sabe que a tecnologia hoje, né, ela está num processo muito acessível, muito acelerado, e é natural que esses players que já estão melhor estabelecidos no mercado, eles tenham acesso a essas tecnologias de forma, vamos dizer assim... Que perde um pouco a proximidade com o consumidor, né? Isso, exato. Eu mesmo passei por essa experiência quando eu fui trabalhar na corretora, onde começou a ter não vou dizer assim, uma perda, mas vamos usar esse termo, né? Uma perda de identidade do corretor. Porque o corretor, a Janice aí, que inclusive faz parte, né, do núcleo de corretores, sempre teve aquele negócio de que era aquele ombro amigo ali do segurado, né? Deu pane no meu carro, tem que chamar o guincho, né? Aí... No mercado regulado, a ponte é o corretor. Exato. O segurado não trata com a seguradora, ele trata com a corretora. Mas isso aí estava mudando, pelo menos no momento que eu atuei ali na corretora, estava começando a gerar esse tipo de ruído,
porque, Algumas, né? porque as seguradoras estavam dando acesso para os segurados, um acesso mais direto, né? E Sim, aí, o que estava acontecendo? Estava se perdendo esse vínculo, né? E muitas vezes alguns corretores também estavam fazendo questão de se liberar desse sim. desse A demanda papel. ficou muito alta. Oi? Esse eu posso dizer para vocês, o mercado, e aí olhando um pouco para o mercado europeu, eu tive experiência lá em alguns anos e trazendo para cá, existem esses dois públicos, o público que quer a pessoa Sim, do corretor, que é a pessoa que ele confia, né, e ele quer tratar com ele, foi com ele que ele contratou. Aqui eu vou trazer. Mas também existe a pessoa que não está muito ligada na pessoa, mas está ligada na empresa. E aqui Isso. é uma balança. É uma balança. é, Qual que é a balança, né? A seguradora, por um lado, ela quer primeiro que é vou falar do processo sinistro, mas é um processo complexo. Né? Ah, mas é fácil, você vem aqui, aí você começa a falar, você tem que mandar o ATPVE, o CRLV, e aí começa a segurança. O não sei o que lê, e belelê, aí vem juridiquês, tem procuração, não, tem... Aí o cara fala, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, né? E aí, sim, né? E aí a seguradora que queria entregar um negócio simples percebe que não é tão simples e não não, consegue. E o corretor começa, então, a traduzir isso, né, para o cliente e sim, tentar ajudar ele para conseguir trazer. Para outros, e algumas seguradoras já vêm trazendo isso, usam até um nome, não vou chamar de inadequado, mas não é o nome correto do documento, mas que a pessoa entende. Pô, todo mundo lembra do DUT, então chama de DUT, não vai chamar de CRLV, ATPVE, enfim. sim, E aí, esse processo, a ideia das seguradoras nesse movimento era tentar reduzir a despesa do corretor e ela entregar o serviço diretamente para o cliente, porque ela tem mais força de digitalizar esse processo. Né? sim. E aí começa uma briga. E o Jorge tem razão. Tem cara que não quer, eu não quero. Meu É, o corretor se vira aí Marcelo, para mim. mas assim, ó, corretoras maiores, né, grupo, pelo menos as que eu tive experiências, elas montam estruturas gigantes, tá? Para atendimento de sinistro. Exatamente. E porque o corretor não tem nem mais tempo, né? Corretores maiores, eles não querem também estar envolvido com os processos. Mas então, tu vê, encarece muito, né? Tu ter um setor 24 horas ali que vai atender segurado, tanto no sinistro quanto nas assistências, isso encarece muito para a corretora. Ah, poderia jogar direto para a seguradora? Sim, só que dependendo da corretora, não é a política dela, ela quer que o segurado faça o contato com ela. O cliente dela, né? O cliente é dela. É dela. Exato. E muitas vezes o cliente, o segurado, nem sabe qual é a seguradora. Ele Exato. sabe que é a corretora. Exato. Mas eu percebo que assim, Janice, o Marcelo falou um negócio muito interessante também ali, que agora falando um pouquinho sobre marketing, né? Tirando um pouquinho esse viés ali, mas indo mais para o lado do marketing. A gente vive cada vez mais aí um ambiente, até o Alan está nos escutando também, onde a percepção, né, da marca e do contato com o cliente é cada vez maior, né? Sim. Então, assim, você tem um produto da seguradora Y e você contratou a corretora X, né? E às vezes tem até um terceiro que é o Z, vamos dizer assim, né? Então, olha o nível, né? A quantidade de players aí que estão envolvidos nesse processo. Aí, você precisa gerar identificação da marca com o seu cliente, né? E até então, é que nem o Marcelo falou, em algum momento, né? Esse contato, esse ponto de contato da marca se dava mais diretamente, então, somente com o corretor. Porque eu ia ali, contratava pelo corretor, o corretor meio que me guiava, eu às vezes nem sabia qual era a minha seguradora, vamos dizer assim. Geralmente. E agora começou a se abrir isso, muito por iniciativas, né, tanto de ações de marketing, mas também das marcas quererem estar mais presentes e se envolver mais com os seus clientes, né, os seus segurados. E aí vem também a transformação digital, né, conforme o Marcelo também falou, que também é um desafio, porque daí, por meio da transformação digital, você também consegue se aproximar ainda mais do seu cliente, gerar mais ponto de contato. Então, assim, é um ambiente muito diferente, muito desafiador. Vejo hoje
a gente mesmo, né, que ainda a nossa geração, né, eu já sou um pouquinho mais velha, mas mesmo assim, a gente já quer comprar tudo pela internet, pelo celular, a gente quer estar com tanto no celular, a gente já está feliz, né? Tu imagina a próxima geração. Não sei se eles vão querer tanto contato, né? O que eles conseguirem resolver digitalmente, eles vão preferir. Eu penso que assim, ó, até o próprio papel agora do consultor de proteção veicular, consultor comercial, né, que muitas associações chamam de voluntários, como que eles chamam também, são os voluntários, me ajuda aí, Janice. Vistoriadores, tem várias nomenclaturas aí que o pessoal utiliza, né? Aí o que acontece? Hoje eles são meio que exclusivos de uma determinada marca. Mas agora, com esse novo cenário, onde até os próprios corretores estão sendo convidados a participarem também desse canal de distribuição dos produtos, né, de proteção patrimonial mutualista, como que vai funcionar isso? Vai gerar um outro movimento aí também que vai gerar muita coisa ainda, né, nesse andar da carruagem. É claro, algumas seguradoras, vamos pensar umas grandes, umas S1 aí, que é tipo Porto Seguro, eles já têm as suas estruturas próprias de assistências, né, então exclusivas, porque eles querem priorizar a marca deles. Mas a maioria não tem, é tudo terceirizada, mesmo seguradoras muito grandes, porque imagina, não é fácil administrar isso tudo, né? Eu acredito que isso vai mudar bastante, né? Agora, com a entrada das associações, vai gerar mais competição e, às vezes, não vai ser tão interessante para o prestador de serviço ficar vinculado somente a uma seguradora se ele tiver uma demanda maior, que vai ser mais interessante para ele, né? Então, certamente, esse movimento vai gerar concorrência. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Gente, agora, e a gente foi tocando no assunto, a gente vai evoluindo aqui, né? Tecnologia. Tem o Vicente Miranda Neto mandou aqui uma mensagem onde ele toca de características de gestão de sistemas core de seguro, né? O que eu posso trazer para vocês como visão é que sim, as seguradoras eles já têm. Gente, a gente falou muito de atuário, mas também tem a figura do contador, sistemas de contabilidade, enfim, porque imprescindíveis. Exatamente. E a SUSEP ela tem um arcabouço de contas contábeis que você precisa seguir, enfim, não é um negócio simples, é bem complexo. Já dá uns BO no arquivo FIP ali, se a contabilidade não estiver alinhada. Exatamente. A gente começar a falar tem o SIMPEM, SIMPEV, tem um monte de arquivo, enfim. Tem todo um arcabouço de dados ali. Eu vejo que, de fato, é complexo, que as seguradoras já têm, mas eu vejo um contraponto aqui. E eu gostaria de ouvir de vocês, né, como é que vocês pensam nisso. Seguradoras, elas têm sistemas legados que fazem isso há muitos anos, e que qualquer mudança que seja necessária dentro do mercado, eles levam muito tempo para conseguir se adequar também. Tá? Só pensando aqui no SRO, que as seguradoras já estão passando, tiveram que passar, que é o sistema de registros oficiais lá da SUSEP, que é um arcabouço de dados bastante grande. Muitas seguradoras tiveram muitos problemas de fazer esse processo, porque os sistemas legados dela não permitiam uma mudança e uma adaptação tão rápida. Por outro lado, a gente está vendo agora as administradoras chegando, eu costumo dizer, sem sistema legado. Sim, eu digo que agora a questão do sistema das administradoras vai virar um grande desafio. Pelo que eu estou pesquisando, não existe, nem tem como, né? Porque é muito recente o que saiu a 491. Então, um sistema de seguradora não atende a administradora. E um sistema de PPM também não. Então, eles vão ter que fazer outros sistemas, porque como é que vai ter que funcionar? O sistema da administradora vai ter que se comunicar com a SUSEP, com a contabilidade, com a associação, né? Olha só, vai ser um sistema muito mais complexo do que um sistema da seguradora em si, pelo que eu vejo, né? Por causa dos grupos, né? Porque a seguradora, ela tem os seus riscos. A administradora, ela tem um monte de grupos para estar comunicando.
Então, o que acontece, né? É bem interessante também esse tema aí, porque foi uma das pautas da nossa reunião, né, da última semana lá na SUSEP, e foi uma pergunta que a gente fez em relação a essa questão dos sistemas e dessa forma de comunicação, né? E aí foi nos passado que será via a API. Então, assim, eu particularmente fiquei um pouco mais tranquilo em relação a isso. Se a gente precisasse estruturar sistemas, né, de acordo, né, com as exigências técnicas, vamos dizer assim, seria um processo bem mais longo, né? Agora, se tratando de APIs, aí eu já penso que é um pouco mais tranquilo da gente fazer essas conexões, né? E as associações talvez até continuarem trabalhando com aqueles sistemas que elas já estavam ambientadas. Ah, Jorge, mas isso, independente disso, vai gerar transformação e desafios e adequações? Sim, com certeza. Aí entra naquilo que nós estávamos falando lá. Mas aí vai gradativo, né, Jorge? Aí vai, né, de essas empresas que detêm aí os softwares, né, as licenças e tal, aí se Vão se adaptarem. aperfeiçoando, Exatamente. E uma coisa bem legal também que o Marcelo até em algum momento falou ali é a questão da diferenciação, né? Porque a partir do momento que você tem esse, entre aspas, engessamento por conta de sistemas legados e tudo mais, você perde a condição de gerar diferenciação no mercado. E eu vou até além dessa questão dos sistemas, eu vou até em relação ao próprio regulamento. As associações hoje, talvez também uma das coisas que elas têm se diferenciado no mercado e adquirido uma vantagem competitiva perante as próprias seguradoras, elas terem essa possibilidade de gerar diferenciação, né, no mercado, por elas não terem muitas limitações, né, né, porque o que acontece? Eu não estou abaixo da SUSEP ou de qualquer norma. Eu vou ali, tive uma ideia, eu vou ali e já saio implementando aquela ideia, né? Então, isso também vai ser um desafio para as associações, porque até então elas tinham essa liberdade criativa muito aberta. A partir de agora, já Jorge, talvez mas isso não é só das associações, tá? As seguradoras, elas também, tá? Elas estão sempre inovando. Pode ver que é um mercado extremamente mutante, né? E claro, elas têm uma baliza ali, né, com as regras da SUSEP, mas cada uma tem uma infinidade de produtos que gera essa competição. Então, não vai se limitar às PPMs, não vai. Isso já é prática de mercado. Mas olha, Jane, sinceramente, não sei, a percepção que eu tenho das seguradoras é que é um mercado mais engessado, né, pouco inovador, né, como eu estava falando, né, não quero eu aqui também, né, vamos dizer assim, falar daquilo que eu penso seja, né, mas Sim. é a percepção que eu tenho, né, que as seguradoras, elas até então, elas não tinham muito essa preocupação. Porque, assim, vamos lá, era um mercado basicamente fechado ali, né, num grupo. Não, mas elas têm comitês de inovação, né? Elas são obrigadas a estar desenvolvendo. Claro que elas vão ter mais limitações, né? Considerando em comparação com as PPMs antes da regulamentação, né? E tinha essa flexibilidade de fazer, já ter ideia, já faz. Então, claro, elas não tinham essa flexibilidade, porque elas teriam que seguir padrões. Mas é um mercado que também aposta muito na inovação. É necessário, né? Então, tu vê, hoje tem muitos seguros que há 20 anos atrás não tinha, né? Seguro de celular, seguro, os RC profissionais que se aperfeiçoaram muito, e uma infinidade. Pet, até para pet já tem, né? E muitos ainda virão, os cibernéticos, né? Que hoje são essenciais. Não, eu concordo nesse sentido, né, que esse movimento de inovação, sim, ele acontece. É que elas têm um leque maior de produtos, né? Só que as PPMs se limitam aos autos. Só que eu penso assim que o tempo de resposta delas é mais lento. Sim, sim. Porque... E precisa, né? Porque tem que ter uma análise de risco todo, né? Exato. E eu vou além, inclusive. Eu penso que as seguradoras, aí é a minha percepção também, elas também estão concordando com essa regulamentação das associações e tudo mais. Sim, elas não viam a hora. Muito também por conta dos dados. Porque hoje... As estratégias, né, de inovação ou até mesmo estratégias comerciais, né, das seguradoras no que tange o mercado das associações, né, vamos dizer assim, são com suposições.
né? Porque Sim, a própria SUSEP não tinha tem dados, né? exato, e a partir Mas do... não sei se tu chegou a perceber, Jorge, que desde que começou esse movimento da lei, da 213, algumas associações, algumas seguradoras já começaram a se movimentar para pegar o público que eles não queriam, eles já começaram a fazer as suas movimentações, né? Mas eu penso assim, né? Como eu tenho muito contato com as seguradoras, eu vejo que elas não veem as associações como ameaças, tá? Elas não veem, elas veem muito públicos distintos, né? Então, elas analisam score, elas analisam perfil, elas analisam tudo. CEP, por exemplo, aqui em Criciúma, se tu cota num bairro tranquilo, dá um preço, tu cota lá na Baixada, é outro preço. Então, elas fazem uma gestão de risco muito séria, né? E elas precisam fazer, coisa que as associações, não sei como é que vão fazer isso agora, né? Essa questão mas eu acredito que vai ter que ter, porque tu não vai estar podendo estar absorvendo tanto risco assim, né, para a tua operação. Então, essas análises que antes as associações não faziam, talvez elas vão ter necessidade de fazer. Então, aí que entra onde eu estava falando. No movimento de inovação, quando eu falo que as seguradoras, na questão da inovação, eu não falo que elas não inovam. Falo Sim. que o tempo de resposta delas é mais lento, justamente... Elas analisam o mercado, analisam uma série de coisas. Exato. As associações, matura bem. Como não tem muito esse compromisso ou a prática, né, esse movimento é mais rápido. Nem sempre quer dizer também que esses movimentos são assertivos. Isso, é isso que eu ia dizer. Às vezes é rápido, mas às vezes a velocidade até atrapalha. Isso. Né? Porque você não consegue analisar tudo que deveria. Exato. Claro, às vezes acerta também, né? Mas às vezes não. Pela minha experiência, o que eu posso dizer para vocês, gente, é que eu acho que as seguradoras, de fato, são mais lentas do que deveriam ser. Trabalhei até muito tempo com inovação, enfim, revisão de produtos, etc. Eu acho que ela, enfim, principalmente as grandes, a gente chama de paquiderme, eles são muito grandes. Então, para se mover, eles levam muito tempo. O navio fazendo uma curva. Obviamente que depois que ele começa a fazer a curva e navegar, é difícil de segurar, mas eles levam tempo. Então, eu acho que se as associações tiverem capacidade de ser mais célere, elas podem ainda ganhar o mercado das seguradoras. Você ia falar alguma coisa aí, Jorge? Você levantou a mão? Não. Você clicou? Não. Não, eu estava, na verdade, te aplaudindo aí, parabenizando aí, porque é bem isso, você fez uma analogia bem interessante, né? Que é fato, né? Demora mais tempo, mas quando pega o embalo, aí também... Né? Mas isso é uma vantagem agora para as PPMs, porque elas não são tão enormes, os paquidermes, né? Talvez elas consigam ganhar velocidade aí. Legal. Gente, a gente está encaminhando aqui para o final. A gente tem mais alguns minutinhos. Pergunta de encerramento aqui. Queria entender vocês olhando para o futuro, olhando para 2030. Nós estamos em 2026, ano de Copa do Mundo. 2030, onde vai ser, Jorge? Você lembra? Eu não lembro onde vai ser a Copa de 2030. Olha, se eu não me engano, acho que vai ser na Arábia Saudita? Eu não lembro. Mas, enfim, vamos lá. A Copa de 2026, a gente vai ter outra Copa em 2030. Na próxima Copa, quando a gente estiver conversando aqui, esse mesmo dia de abertura de Copa do Mundo, a gente vai marcar um novo webinar para discutir isso e olhar. A gente vai assistir, ver o que a gente acertou, o que a gente errou. Mas se a gente pudesse apostar lá em 2030, o que você acha que vai ser a maior transformação para o mundo das associações? A regulamentação propriamente dita, a tecnologia com inteligência artificial aqui. A gente aqui na AutoInsp, a gente está maluco acompanhando tudo que está... Todo dia é um negócio novo, é absurdo. É um negócio absurdo, assim, e é sensacional. Eu estou vendo oportunidades surgindo todo dia. E a gente está muito focado. A IA vai mudar tudo, na verdade, né? Todos os mercados. Exatamente. Assim, daqui a 2030, se vocês pudessem apostar, a regulamentação é que vai ser a mudança, que vai trazer esse novo mercado, a tecnologia, ou vocês acham que vai existir aqui uma que na minha visão, o que mais me preocupa,
uma consolidação desse mercado. E quando eu falo de o Jorge mandou aqui, ó. Já achou, você que achou, Jorge. Espanha, Portugal e Marrocos. Para pesquisar. Para não fazer fake, eu falei Arábia Saudita, acho que a Arábia foi a Copa, na verdade. Né? O que eu vejo que é a minha maior preocupação aqui, que eu chamo de consolidação de mercado. O que é consolidação desse mercado? É, basicamente, todo mundo fala, eu brinco que todo mundo fala há 30 anos que só 30% das pessoas ou dos veículos, vamos falar de veículos aqui, tá? Tem seguros. É o mesmo número há 30 anos. Eu não sei como é que calcularam isso. Eu não sei exatamente qual que é a matemática. Nunca ninguém me comprovou que é só 30. Não muda esse número, né? Não muda, não muda. Eu acho que ele não é real, não, tá? Não muda. Mas o que eu me preocupo de quando eu penso em consolidação de mercado é que daqui a 4 anos a gente vai estar falando que ainda só tem 30% da população segurada. Então, como é que vocês veem? Vocês veem uma mudança efetiva daqui a 4 anos, onde a regulamentação vai ter alterado? A tecnologia é que vai ser a responsável? Ou vocês acham que só vai consolidar nesses 30% mesmo e a gente não vai conseguir ampliar? Eu gostaria um dia a gente pegar um webinar para falar só de seguro de responsabilidade civil obrigatório, que o mundo europeu já vive isso há milhares de anos, como isso traz benefícios para o país, não é para as seguradoras, é para o país, para as pessoas. Mas, enfim, eu tenho muito medo dessa consolidação. Vamos manter os 30%, é isso? Não, né? Não, bom, o que eu vejo, né? 2028 já se encerrou os 2 anos, né? Então já vamos pensar que até lá o mercado já está mais estruturado, já está mais, a cultura já mais desenvolvida. Eu penso que vai ser um mercado maduro. Fazendo uma analogia com o cooperativismo de crédito, né, lá no passado que eu vivenciei, e vendo quanto elas se fortaleceram e se desenvolveram, vai pela mesma linha. Claro, o que eu vejo? Minha opinião, né? Pode ser que eu esteja errada, mas eu vejo que vão se formar grandes estruturas sólidas, né? E as administradoras, no caso, com as associações que se adaptarem à realidade, e esse mercado vai fluir e atingir um público muito maior que atinge hoje com muito mais segurança. Eu vejo que é um caminho sem volta. Só vai ter... Daqui, em 2030, na próxima Copa, a gente vai estar comemorando como isso evoluiu. Eu também corroboro com a Janice, né? Acredito que um dos elementos aí que vai colaborar muito com esse processo é o próprio processo de transformação digital, né? No meu entendimento ali, isso daí vai estar mais acessível, né? Ao alcance de todos. A questão também que a gente estava falando das marcas estarem mais próximas do seu cliente, eu acredito que isso também vai acelerar e já vem acelerando esse processo, né? Então, acredito que 2030, e por mais que a gente fale em 2030, parece ser tão distante, né? Mas a gente já está na metade de 2030. É um pulinho, mas esse processo também de transformação digital também é muito rápido, né? Então, eu acredito aí que a gente vai avançar bastante, sim. A gente vai ter um ambiente mais organizado, melhor estruturado, mais seguro, conforme a Janice também falou, né? Vai ser mais seguro para os associados. A gente vai ter... O risco reputacional vai aumentar muito, né? Vai ficar muito menor, né? Então, essa questão do sabor seguro vai eliminar, porque as pessoas já vão estar diferenciando bem o que é uma coisa e o que é outra. E a própria inteligência artificial também vem colaborando muito com isso, né? Porque se a gente falar agora, vamos falar um pouquinho aí do escopo da Altoínspe aí, né? Até vamos pegar a questão de fraudes, por exemplo. Isso daí às vezes também pode movimentar muito ali, né? Toda essa cadeia, né? E a gente sabe hoje que a inteligência artificial aí tem surgido como um elemento muito perigoso. Oi?
Ali a inteligência artificial, ela tem os dois lados, né? Tem o lado do risco. Enquanto tem um trabalhando para quebrar, a nossa briga aqui é essa: enquanto tem 10 trabalhando para consertar, tem 500 querendo quebrar. Porque tem fraudadores profissionais. E a gente tem que se reinventar todo dia. Exatamente. E é uma coisa que a inteligência artificial já é um caminho sem volta, e eu vejo que as seguradoras elas estão pegando pesado, né? Então, e as PPMs também vão, pelo mesmo tudo, né? Na verdade, todas as áreas vão ser impactadas com a inteligência artificial, e em especial ali nas fraudes, vai ser essencial para mitigar isso. Exato. Eu só gostaria de fazer também, já que a gente está falando sobre esse assunto de tecnologia, voltar um pouquinho ali, porque eu vi que nos comentários ali alguém falou que sobre as APIs ali, que não, a API não deve ser considerada como solução, né? Concordo, acho que foi o Vicente, né? Concordo com o Vicente ali, né? Até quando eu falei ali sobre essa questão das APIs, até não era como uma solução em si, mas que eu penso assim, que nem a Janice falou agora há pouco, né? Se você tiver que desenvolver e estruturar uma solução completa, vamos dizer assim, o processo é muito mais poroso, né? Entende? Então, isso aí, falando um pouco da sensação de quem está convivendo com as associações, é uma dor muito latente aí, né? Das associações, essa preocupação. Pô, mas agora eu vou ter que mudar meu sistema, eu tenho que buscar um sistema, e que sistema é esse? Né? Então, mas os sistemas vão ser primordiais, né? Não tem como não ter sistema ou só trabalhar com as APIs, não tem como. Isso, né? exato. Talvez temporariamente, até porque eu digo que tudo que é manipulável é muito suscetível à falha. Isso, né? a API, utilizando aquela analogia que eu falei lá no início, é simplesmente a lixeirinha ali onde você vai colocar o lixo, né? Agora, você, para até chegar lá na lixeirinha para largar o lixo lá, você tem que ter todo um processo. E aí, se você não tiver um sistema que vai estar de acordo, não vai fazer. Não vai. Com certeza. Gente, a gente vai encaminhando para o final aqui, passamos até um pouquinho do tempo. Janice, Jorge, foi um prazer enorme. Eu acho que a gente pode marcar outros com outros assuntos para a gente bater um papo aqui, conversar. Estou à disposição. Alan, o pessoal sempre esquece do Alan. O Alan está aqui, o Alan está por trás aqui, viu, gente? Está ali quietinho. Está ali quietinho. Muito obrigado. De novo, Jorge e Janice, vamos, a gente vai agendar uma nova conversa. Vamos ver aí as nossas agendas, ver se a gente consegue conversar de novo. A gente vai encerrar a live, gente. Por favor, sigam a gente aí. A gente está sempre disponível, Janice e Jorge também. Se tiverem alguma dúvida aí para a AutoInsp, a gente tem os nossos canais abertos para vocês mandarem mensagens, questionarem a gente. Então, estamos sempre aqui. A nossa ideia é sempre trazer discussões bacanas aqui para esse nosso mercado que eu, pelo menos, acho que os dois também, né? Amam tanto assim, que é o mercado de seguros e de associações. Eu digo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então, ficamos aqui à disposição. É isso aí. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigado também. Tchau. Um abraço. Tchau.